Olá a todos, aqui estamos novamente com o nosso canal Trebuchet da Eletrônica e Tecnologia para falar das novidades da mídia e comentar as notícias de uma forma que envolva um pouquinho mais de conhecimento de tecnologia, principalmente para aqueles que são do meio, são os makers, os técnicos, os professores e os engenheiros. Está chegando a eletrônica quântica e nós temos isso através das notícias que rolam na mídia. Por exemplo, aqui anuncia a chegada dos indutores quânticos. Na realidade, não é bem uma chegada, eles ainda estão numa fase de desenvolvimento, mas logo, logo você já vai poder comprar um chip de um indutor quântico que não é mais formado por bobina, núcleo e coisas semelhantes, que são indutores atuais, que tem aquela tecnologia antiga, né, que faz com que eles sejam grandes, que a gente tenha dificuldade de integrar indutores num chip e coisas desse tipo. Você já pensou se nós tivermos um chip equivalente, que seja plano, pequenininho, presente em uma indutora elevada, e que não seja formado por bobina ou outros recursos mecânicos, né, que são difíceis de fabricar, e que possam até ser integrados num chip. É isso que vai acontecer. Como é que isso é possível? Os pesquisadores do Instituto Riken do Japão, eles trabalharam na ideia de que é possível você obter uma indutância através da orientação dos elétrons em torno do átomo, ou seja, dos spins. Então, para quem já tem uma noçãozinha de física quântica, né, a gente atribui dois estados aos elétrons, são dois spins. A gente antigamente associava isso à rotação do elétron, mas hoje, como a gente não sabe que eles não são partículas redondinhas, fica difícil a gente dizer que trata-se de uma rotação. A gente fala mais que se trata de um estado, né? Poderia ser uma fase, já que o elétron pode ser associado a uma onda. Então os elétrons têm duas fases, mais e meio. O que os cientistas descobriram é que em lugar de você ter uma indutância criando um campo magnético pela circulação de uma corrente, ou seja, pela movimentação dos elétrons ou dos portadores de carga através de um fio, enrolando, por exemplo, em bobina para obter uma indutância, você pode ter uma indutância fazendo com que os elétrons reajam à passagem de uma corrente, criando um campo magnético oposto, que é justamente o que se pretende com uma indutância. Quando a corrente passa, ela cria um campo magnético que reage à sua movimentação, e isso é definido como indutância. Então a ideia é que essa reação não venha da movimentação do elétron, mas sim diretamente da presença dos elétrons em torno do átomo, que modificariam o seu spin, reagindo assim ao campo e criando uma indutância. É lógico que é um fenômeno quântico muito interessante, né? Nós estamos diante de um componente que aproveita um efeito quântico para funcionar, né? Ele se baseia na mudança do spin quando a corrente passa. E o que eles verificaram é muito interessante. Na prática ainda, o indutor, certo? O indutor quântico, né? Ele ainda é difícil de fazer, porque só conseguiram simular isso com materiais operando a temperaturas muito baixas, próximas do zero absoluto. São as chamadas temperaturas criogênicas, né? Mas eles já detectaram que é possível você fazer e que tem uma propriedade bastante interessante. Hoje, quanto maior é a indutância que você deseja de um indutor, mais espiras você tem que enrolar e maior fica o componente. Em outras palavras, o tamanho do componente é proporcional à indutância que você quer dele. O indutor quântico acontece justamente ao contrário, é um paradoxo, né? Quanto maior a indutância, menor é o componente. Quer dizer, componentes muito pequenininhos em que você mexa com o spin, eles são mais sensíveis à mudança da variação da corrente, à variação da intensidade da corrente, e assim reagem, criando uma indutância maior. É um negócio bem interessante isso, né? Que no futuro, certo? Vai ser bem diferente de hoje dos capacitores, né? Quanto maior a capacitância, maior é o componente. No futuro, quanto maior a indutância, menor é o componente, né? Então, coisas que vão chegar aí no futuro, quando de repente você vai estar comprando os seus indutores quânticos. Ainda está longe, porque as pesquisas mostram que existem os indutores quânticos, é possível você fazê-los,
mas hoje eles só podem operar a temperaturas extremamente baixas, perto do zero absoluto. À medida que forem desenvolvendo novos materiais, como no caso dos supercondutores, as temperaturas de operação vão subindo e chegará um dia que os supercondutores, os indutores quânticos e outros componentes experimentais que, por exemplo, são usados nos computadores quânticos, não precisarão estar num tanque de nitrogênio líquido para funcionar, passando a ser componentes comuns, integrados em chips e presentes dentro do seu aparelho. Vai chegar o dia em que isso vai acontecer. Inscrevam-se lá no nosso canal e até a próxima.